No Frente a Frente desta segunda-feira, Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, e João Ferreira, do PCP. Muito boa noite aos dois. Obrigada pela presença. Mariana, vou começar por si. Até que ponto é que a rixa que aconteceu ontem na zona do Martim Moniz e que fez 7 feridos vem dar razão a quem acha que as operações policiais devem ser mais frequentes e, sobretudo, naquela zona? Bem, muito boa noite a ambos. Nós não podemos olhar para esta situação com base em casos isolados e casos particulares. É de facto verdade que os dados apontam para um aumento da criminalidade. Há vários crimes em concreto que têm tido uma expressão de um aumento significativo. A extorsão aumentou 25%, o rapto aumentou 22%, a violência grupal 14% e a delinquência juvenil 8,7%. Portanto, só aqui nós sabemos que, de facto, há aqui alguns tipos de crimes que estão a aumentar e que é preciso atuar e resolver este aumento para garantirmos que voltamos a valores mais baixos. O que é importante é estas situações como aquela operação que aconteceu... A 19 de dezembro? Sim, aquela que causou por parte de todos nós vários comentários sobre as mesmas, ou sobre a mesma. Aqui, essa questão é, operações desse género estão estabelecidas na lei, têm uma lógica, critérios que devem ser respeitados. E, portanto, parece-nos que, a partir do momento em que depois há um primeiro-ministro que faz um aproveitamento dessa operação policial para vir dizer que, efetivamente, que quer vir tranquilizar o país com base nesse exemplo, isso parece-nos que, por um lado, é um aproveitamento político das forças de segurança, que nos parece inadmissível num Estado de Direito, ao mesmo tempo que não contribui em nada, muito pelo contrário, para resolver o problema, porque só levanta mais preocupação nas pessoas. O que é que era preciso? O que é preciso é, sabendo nós que está a haver um aumento progressivo da criminalidade, e em particular da criminalidade mais violenta, por um lado, e por outro lado, da criminalidade mais junto dos jovens, era ter, por um lado, mais polícias na rua, não para fazer estas operações espetáculo para aparecerem na televisão. Pessoas encostadas à parede, claro, e não é esse o objetivo. Até porque se fosse de facto uma operação policial normal, como forma de garantir a segurança, certamente que não seriam chamados os órgãos de comunicação social para lá estarem. E, portanto, o que é preciso é haver mais polícias na rua, exatamente como forma de devolver às pessoas esse sentimento de tranquilidade que é fundamental para quando estão a deslocar-se de um lado para o outro, sentirem que estão em segurança. Por outro lado, dar mais formação aos polícias, dar mais equipamentos aos polícias. Os próprios polícias, das várias vezes que falam com os partidos políticos, uma das queixas que fazem recorrentemente é a falta de meios, é a falta de equipamentos. Reivindicam terem bodycams, reivindicam terem meios alternativos que não seja uma arma de fogo, portanto, que garantam a imobilização de um qualquer suspeito, mas que não chega ao limite deles não terem outra alternativa se não utilizar uma arma de fogo, e certamente que isto é algo que beneficiaria todos. E, portanto, há aqui uma atuação que é fundamental ser feita por parte do Governo, essa sim que só o Governo poderá fazer, de dar estes meios mas muito claramente eu ainda não segurança. percebi. Deve haver ou não um maior reforço policial nesta zona específica da cidade? Deve haver um maior reforço policial nas zonas onde, obviamente, haja informações e dados concretos de que há mais problemas. É óbvio. A polícia na rua, para já, as patrulhas devem ser feitas de forma transversal e com maior incidência nas zonas que sabemos que há mais problemas. Portanto, isso tem de ser decidido com base em dados objetivos, concretos. Termos mais dados também é fundamental para evitar que, por exemplo, os populistas depois tentem associar a criminalidade a outros fenómenos que podem ou não sequer estar relacionados, e como forma do Governo também saber onde e dar essa informação às forças de segurança para terem essas informações para saber onde é que se deve agir. E, por outro lado,
é garantir que os polícias, que este é um dos problemas que sabemos que existe, os polícias estão enfiados nas esquadras a fazerem trabalho administrativo em vez de estarem na rua. E, portanto, aquilo que nós dizemos e que nos parece ser de elementar bom senso é que é preciso haver pessoas civis a fazer o trabalho administrativo para libertar esses polícias, para esses polícias poderem fazer, de facto, as suas funções primordiais, que é estar na rua e garantir a segurança das pessoas. E, portanto, não nos parece que o Governo esteja a fazer o suficiente para resolver o problema da segurança, ao mesmo tempo que depois faz um aproveitamento das várias situações que vão ocorrendo, quase como uma forma de aproveitar isso para fazer uma certa publicidade, como foi o caso dessa operação que houve. Tem que passar a palavra aqui ao João Ferreira, sim. E que foi, no fundo, um aproveitamento. João Ferreira, a rixa de ontem, com 7 feridos e, ao que se sabe, houve um grupo que vai propositadamente de Vila Nova de Mil Fontes para Lisboa para provocar estes desacatos. Há 7 pessoas feridas, foi usada uma faca, uma arma branca, entre outro tipo de armas. É um não motivo suficiente para centrar atenções nesta zona específica da cidade de Lisboa? É um motivo suficiente para justificar a atuação policial desde logo. Aliás, a polícia existe para isso. Há quem não tenha este entendimento, mas a polícia existe para proteger os cidadãos. Eu já direi alguma coisa sobre aqueles que pervertem o que é a função da polícia. Mas ela existe para isto, para proteger os cidadãos e para intervir em situações, nomeadamente como esta. Mas para proteger os cidadãos deve-se ter em conta também uma dimensão que não é só reativa, aquela que uma ação do tipo da que vimos ontem devia justificar, mas deve ter uma vertente também preventiva. Ou seja, assentar numa lógica de proximidade, envolvendo as comunidades, envolvendo o que são as forças vivas em cada território. É este o sentido, aliás, de uma coisa que a legislação prevê há muito tempo, mas que na prática tem ficado no papel, que são os Conselhos Municipais de Segurança. Em Lisboa tem-se falado muito de segurança. No mandato atual de Carlos Moedas, reuniu 2 vezes em plenário o Conselho Municipal de Segurança. E, no entanto, talvez nunca como hoje tenha falado tanto em segurança. Depois é necessário também equipamentos e infraestruturas de proximidade. Nos últimos anos em Lisboa, eu diria, desde o anterior governo PSD-CDS, encerraram-se dezenas de esquadras em Lisboa. Esquadras que cumpriam uma função de proximidade. O governo PSD-CDS, o de Passos Coelho, encerrou esquadras como bairro Padre Cruz e bairro da Horta Nova em Carnide, a antiga Zona J, o bairro do Condado em Marvila, Bela Vista, bairro do Cabrinha em Alcântara, Santa Apolónia, Rocio, Mouraria, Gomes Freire, Santa Marta, Arroios, Rego, Alta de Lisboa, Antiga Mosgueira. Estamos a falar de esquadras de proximidade que cumpriam uma função, envolvendo as populações, conhecendo o meio sobre o qual intervinham, preveniam a ocorrência de situações deste tipo. Na altura, o governo da época, Pedro Passos Coelho, na altura havia uma pessoa que não era ainda muito conhecida, mas que era apoiante desse governo, chamava-se André Ventura. Aplaudiu todas e cada uma destas decisões, caladinho. E hoje é o que se vê. Mas já direi alguma coisa sobre isso. Com António Costa na Câmara Municipal de Lisboa, verdade seja dita, que não se opôs a nenhum destes encerramentos, já para não falar que depois, mais tarde, com o governo PS, esses encerramentos, algumas das quadras que não tinham sido encerradas fruto da luta das populações, vieram a encerrar mais tarde. Na altura dizia-se, não, isto as quadras encerram porque a gente precisa dos polícias, é na rua, não é dentro da esquadra, a secretária... O tempo passou, as quadras encerraram, não há mais polícias na rua e, sobretudo, e este é um problema incontornável... Mas qual é o seu entendimento? Então, se as quadras fecharam, não há mais polícias nas ruas, então onde é que estão os polícias? Não, para já, porque há polícias insuficientes. Aliás, o PCP, ao longo dos anos, justiça seja feita, tem feito um esforço enorme não só para contratar mais efetivos, e foi alguns dos orçamentos que foram aprovados no período entre 2015 e 2019, de facto previram entradas de mais de 1.500 efetivos, nem todas aconteceram, mas algumas aconteceram, mas outra coisa muito importante que está ligada a esta, que é nós só conseguimos ter mais polícias se melhorarmos substancialmente as condições que são oferecidas aos polícias, desde logo remuneratórias, salários, mas também condições de trabalho. Nós hoje sabemos que a realidade dos polícias, a intervenção de um polícia hoje não é igual à de há 20 ou 30 anos. Num certo sentido, ela é mais exigente, complexificou-se a própria atuação, as tendências de atuação policial, há um maior escrutínio, há exigências que não se colocavam no passado. Tem de haver formação, tem de haver meios, tem de haver condições de valorização nas carreiras. Ora, nos últimos anos passou-se ao lado de tudo isto e agora o Governo veio anunciar há dias que ia aumentar a idade de acesso à PSP.
quer dizer, entretanto recuou porque não ouviu as organizações representativas, mas não toca no ponto essencial, que é melhorar a atratividade destas profissões. Não é? Nós continuamos a ter uma GNR que faz a mesma coisa que faz a PSP, apenas se dividem em função da área geográfica. Podemos ter numa freguesia a PSP na outra ao lado da GNR a fazer exatamente a mesma coisa, resistindo o governo, este e os anteriores, a um debate essencial, que é que sentido faz manter esta dualidade. O que está a dizer é que devia dual. haver uma redefinição do papel de cada uma dessas forças de segurança, a PSP e a GNR? Uma coisa que devia haver, e que foi a tendência em vários países da Europa, era acabar com esta divisão que hoje não tem qualquer sentido. Mas ela serve para quê? Serve, no fundo, dividir para reinar, porque serve para retirar direitos a uns e, retirando a uns, retirar depois a todos. Nós temos realidades, quer numa força, quer noutra. A GNR, por exemplo, está submetida a critérios de disciplina militar ainda, tem limitações do ponto de vista do associativismo, dos direitos que pode exercer a esse nível. Tem salários muito baixos também, mas aí também como tem a PSP, e, portanto, é necessário intervir nestas realidades. E só melhorando a situação material dos polícias, reforçando meios, adotando esta lógica comunitária de policiamento de proximidade, revertendo o encerramento de esquadras que aconteceram. Olha, isto tem uma boa medida que este governo podia tomar, reverter o encerramento de esquadras que cumpriam esta função de proximidade. Mas não parece ser para aí que as coisas se viram. Não para aqueles que hoje instrumentalizam as forças de segurança, a polícia, as questões da segurança para determinado tipo de aproveitamentos políticos, não parecem interessados em ir ao foco do problema, parecem mais interessados em exacerbar um sentimento de insegurança que, tendo muitas vezes causas reais e concretas, ele é muitíssimo exacerbado. Aliás, para concluir, nós podemos dizer que nunca como hoje o crime teve a projeção mediática que tem. Isto naturalmente tem efeitos do ponto de vista da percepção da insegurança que as pessoas têm. Nós hoje temos jornais, televisões que se dedicam, não só programas inteiros, mas mesmo órgãos de comunicação social que se dedicam em grande medida a explorar casos, situações, crimes, a escalpelizar ao limite. Ora, isto cria esta projeção que não encontra paralelo em anos anteriores, décadas anteriores. Também altera a percepção que as próprias pessoas têm das questões da segurança, isto sem pôr em causa que, de facto, há comunidades, há situações em concreto em que as pessoas convivem com problemas de insegurança e isso tem de ser tido em conta. A palavra aqui é a Mariana Leitão novamente. Como é que interpretou aquelas palavras do Primeiro-Ministro hoje de visita a uma empresa em Vila do Conde, quando disse que a segurança do país é importante, não apenas para a qualidade de vida das pessoas, mas porque é um importante ativo económico como atrativo para o investimento no país? Isso é uma evidência, no sentido em que Portugal, que sempre teve e ainda tem boas posições em rankings de segurança, e isso é uma das mais-valias que nós temos, é um dos fatores, por exemplo, muitas vezes decisivo para atrair turistas, que depois, obviamente, contribuem de forma decisiva. Sim, e por isso Luís Montenegro diz que tem que ser preservada e assegurada. E o que é que entende por esse preservada e assegurada nas palavras de Luís Montenegro? É óbvio que preservada e assegurada, isso está diretamente relacionado com as forças de segurança, e aí óbvio que os polícias são fundamentais em assegurar essa segurança. Os polícias na rua, mas também não é só isso. Há outra coisa que é muito importante, que é o funcionamento dos tribunais. O sentimento de impunidade que se vive por conta dos atrasos sucessivos em qualquer tribunal, é óbvio que também contribui de alguma forma para esta tendência. Não lhe vou chamar uma tendência ainda, porque não acho que ainda seja uma tendência de crescimento, mas a verdade é que os dados dos últimos anos têm apontado para aumentos de alguns tipos de crimes e para o aumento da criminalidade em geral, coisa que não acontecia nos últimos 20, 30 anos, muito pelo contrário. Os dados mostravam que a criminalidade tinha descido substancialmente. Entretanto, na última década, a situação está-se a começar a inverter e por isso é que uma atuação preventiva é muito importante. Em vez dos tais discursos inflamados que dizem já que Portugal é o país mais inseguro da Europa, que parece que é isso que nos tentam vender, não, é perceber exatamente onde é que estão os problemas, identificar, e há
relatórios que indicam isso, quais foram os tipos de crimes que aumentaram mais, e permitir que as forças de segurança, o próprio Ministério Público, a Polícia Judiciária na parte de investigação, que efetivamente trabalhem com base nesses dados também para uma atuação mais incisiva nesses tipos de crimes que sabemos que têm aumentado de forma mais substancial. E depois, obviamente, aquilo que já referimos aqui, o reforço dos meios e da formação das nossas forças de segurança é fundamental. Eu não tenho a mesma visão que o João quanto à questão de que mais esquadras devolvam assim tanta segurança. A verdade é que nós somos dos países com mais esquadras quase por quilómetro do país, ou em relação a muitos outros do mundo. Aquilo que eu acho é que... E temos índices de segurança muito melhores do que alguns... Mas comparativamente com outros que têm... Tudo. Mas sim, mas estou a falar mesmo em relação a países que também têm os mesmos níveis mais ou menos de segurança. Atenção, as esquadras têm o seu papel, eu não ponho isso em causa. A questão é que nós, por exemplo, temos, em termos de infraestruturas, nós temos esquadras que não têm as mínimas condições para ter, se calhar, um polícia a trabalhar. Mas tem que ter, não é? Quanto mais... Portanto, parece-me é que... E as esquadras têm outro problema, é que, pelas regras, implicam que haja um conjunto de efetivos que tenham de estar efetivamente dentro da esquadra. Portanto... É uma boa razão, por exemplo, para juntar as duas, acabar com a dualidade entre PSP e GNR. Certo, é uma possível solução, eu também acho que sim, é uma discussão que acho que é importante que seja tida, também aí concordo. Eu acho que aquilo que é preciso é nós termos a noção que... E eu vou dar um exemplo que eu acho que exemplifica bem a situação. Muito rápido. Há uns anos, já há alguns anos largos, havia um problema concreto identificado junto às escolas, à porta das escolas. E foi criado um programa, que era o programa Escola Segura, em que os polícias patrulhavam, os polícias nem sequer entravam nas escolas, patrulhavam, passavam com os carros, estavam uns minutos à porta das escolas, e a verdade é que esses problemas, com alguma celeridade, diminuíram drasticamente. Lógica de proximidade que falava o João Ferreira claro, ainda há pouco. Essa polícia de proximidade é fundamental. Embora eu queria só acrescentar uma coisa àquilo que foi dito. Nós teremos provavelmente dentro de não muito tempo a oportunidade de analisar o relatório anual de segurança interna, que normalmente compila os dados do ano anterior relativamente à criminalidade em geral e crimes específicos. Não tenho a ideia, ao contrário daquilo que a Mariana aqui deixou claro, há crimes onde isso, mas que haja uma tendência pronunciada, não é? Não. Os números que a Mariana aqui trouxe, salvo erro, foi uma comparação de 23 face ao ano anterior. Ora, sim, nós, nos vários relatórios anuais, ao longo destes últimos anos, encontramos variações. Há uns que sobem, há outros que baixam. Há uns que... E eu diria que em nenhum caso há propriamente assim alterações muito pronunciadas e consistentes que se verifiquem ao longo de anos sucessivamente. Por exemplo, na sexta-feira, houve um jornal que fez capa, esta sexta-feira, houve um jornal que fez capa com o número de homicídios no ano que passou. Dados ainda preliminares, mas que era nunca 112 homicídios, creio eu, era a manchete do jornal. Bom, o maior número dos últimos 10 anos. Será verdade, com duas ressalvas. Uma, se formos a 2011, 2010, 2009, 2008, em qualquer um destes 4 anos foram sempre maiores do que no ano passado. Portanto, sim, dos últimos 10 anos, mas não foi assim tão fora de contexto se olharmos para uma janela temporal um pouco mais alargada. Desses 10 anos, depois, sim, a grande maioria desses homicídios aconteceram naquilo que se chama os contextos relacionais, ou seja... Violência doméstica. Violência doméstica, ou não só de proximidade entre as vítimas, violência doméstica, problemas entre vizinhos. Não é aquele tipo de criminalidade que mais frequentemente nos entra, com maior espetacularidade, que se presta ao tal tratamento mediático que mais frequentemente nos entra porta dentro em casa. Agora, o que influencia a percepção das pessoas não é o relatório que lá está escrito, é fundamentalmente depois aquilo que é projetado no espaço público mediático. E depois há uns artistas que, aproveitando-se deste sentimento de insegurança que exacerbam, no fundo, aquilo que fazem é dar passos num sentido muito perigoso, que no limite o que vão fazer é ameaçar a nossa segurança. Porque eu dizia há pouco, um polícia existe para proteger o cidadão. Quem quer atribuir à polícia, ou pretende que a polícia pretende dar a entender que a polícia tem outro tipo de poder, outro tipo de autoridade que não tem, que a lei não lhe confere, está a pôr em perigo não só a polícia, mas está a pôr em perigo os próprios cidadãos.
João Ferreira, instrumentalizando sentimentos legítimos de insegurança que, nos casos, têm uma base real, concreta e que deve ser atacada. Noutros casos, passa muito por estas percepções que nem sempre têm correspondência com os dados em concreto. João Ferreira, Mariana Leitão, muito obrigada mais uma vez pela participação neste Frente a Frente. Boa noite.